Muito tem se falado sobre a possibilidade de um acidente lá no GP de Abu Dhabi, o último GP do ano, e um acidente proposital talvez entre os dois pilotos que estão disputando o Campeonato Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen e Lewis Hamilton. E a gente sabe, se isso acontecer, Verstappen sairá como campeão mundial lá em Abu Dhabi. E acaba que o pai de Max Verstappen falou mais sobre isso. E segundo ele, o filho dele fará de tudo para conseguir se tornar campeão mundial de Fórmula 1. Quer entender mais sobre isso? Quer saber como foi a entrevista? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou Lucas Camargo, piloto de corridas há 9 anos e a gente sabe que esse campeonato de 2021 tem ficado cada vez mais quente e que durante esse ano já houveram diversas situações que colocaram tanto Verstappen quanto Hamilton em maus lençóis no campeonato. Muitas vezes trocas de posições aconteceram sim nesse ano de 2021 e isso tem feito o campeonato ter um gostinho diferente. A gente está conseguindo ver a possibilidade até mesmo de ter mais um novo campeão mundial na Fórmula 1 que não seja os que já tinham ali corrido há muito tempo. E um campeão muito novo, Max Verstappen. Mas ainda assim, a gente sabe também que Verstappen é um piloto novo e que muitas vezes passa do ponto com relação à sua agressividade. E a gente sabe de outra coisa importante, ele está sim disposto a dar de tudo para conseguir a vitória tanto no GP de Abu Dhabi quanto também no campeonato. E muitas vezes aparenta estar disposto até mesmo de colocar em risco o seu carro e talvez sofrer um acidente junto com Lewis Hamilton pela disputa de posições pela primeira colocação. E claro que eu vou contar tudo sobre isso, sobre essa questão aí da entrevista do pai dele, mas antes eu queria convidar você a deixar o like aqui embaixo nesse vídeo, deixar o joinha porque é de graça e também se tornar membro do canal porque é menos de R$2. Aproveita essa oportunidade porque está na promoção, se torne membro aqui embaixo do canal. Mas o que basicamente aconteceu? Na verdade, muitas vezes nesse ano a gente percebeu o Verstappen passando um pouquinho do limite, principalmente em situações em que ele estava na liderança do campeonato. Ainda mais contando situações onde a Mercedes tinha sim a vantagem daqueles circuitos. Um grande exemplo, por exemplo, é justamente no circuito ali do GP da Itália de Fórmula 1, onde os dois disputaram posições e acabou que Max Verstappen terminou o GP em cima de Lewis Hamilton. Não leve malícia nesse momento. Na verdade, eles encavalaram mesmo e o carro de Verstappen ficou logo acima do carro de Lewis Hamilton. Acaba que o piloto inglês tentou sair daquela situação, mas não conseguiu. E naquele momento, o Verstappen estava assim à frente no campeonato e era uma pista que favorecia e muito a Mercedes naquelas condições. Ou seja, foi uma situação específica e interessante. No GP da Arábia Saudita aconteceu algo parecido. Verstappen extremamente agressivo, jogou o carro muitas vezes para cima de Lewis Hamilton. Claro, em nenhum momento chegou perto de sofrer um acidente, não nessas tentativas, porque a gente sabe que aconteceu um toque entre os dois pilotos, mas nas tentativas de defesa e ataque ali de posições com relação a Hamilton, em nenhum momento chegou próximo de sofrer um acidente. Mas isso porque o piloto britânico tirou o pé diversas vezes. E a gente sabe, um acidente entre os dois pilotos faria de Max Verstappen praticamente um campeão do mundo antes mesmo do GP de Abu Dhabi, já que ele precisaria apenas de um segundo lugar no último GP. E a gente sabe que isso seria relativamente fácil, pelo que nós temos visto nesse ano de 2021. Mas será que existe a possibilidade até mesmo dele tentar tirar Hamilton da corrida, por exemplo, no GP de Abu Dhabi em si? O pai dele falou mais sobre isso e ele conta muito sobre como tem sido a cabeça de Verstappen nessa reta final do campeonato de 2021. Segundo um repórter extremamente renomado da Fórmula 1 e que inclusive faz matérias para o Daily Mail, um jornal extremamente importante aí ao redor do mundo, que inclusive eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você ver, apesar de estar aí em inglês, ele acabou entrevistando o pai de Max Verstappen. E a pergunta foi bem polêmica, uma pergunta bem bacana que todo mundo queria fazer para o piloto holandês. E ele teve a oportunidade justamente de fazer para o pai de Verstappen. E a pergunta foi basicamente a seguinte: se Verstappen tivesse a oportunidade de tirar Lewis Hamilton da pista para se tornar campeão mundial, ele faria isso ou não? E a primeira resposta do pai de Verstappen, Jos Verstappen, foi basicamente que ele não acredita que isso vá acontecer lá em Abu Dhabi, mas ele continuou respondendo, e esse para mim
foi o maior problema. E o restante da resposta foi bem polêmico, na verdade. Segundo ele, Verstappen quer muito a vitória. Ele quer a batalha pelo campeonato mundial e quer se tornar, sim, campeão mundial de Fórmula 1 nesse ano de 2021. E aparentemente, segundo Jos Verstappen, ele está disposto a fazer de tudo para conseguir esse campeonato mundial desse ano. Max absolutamente quer vencer. Ele definitivamente irá para isso. Ele irá claramente tentar vencê-lo. Ele fará de tudo para conquistar a vitória. Isso é certo. Vai ser emocionante. E justamente essa pequena frase que tanto acabou fazendo com que o repórter ali do Daily Mail ficasse um pouco mais apreensivo. Fazer de tudo para conseguir se tornar campeão mundial? Claro que tem duas versões aí possíveis da gente fazer a leitura. Primeiro é de tudo de uma forma ali meio abstrata, né? É de tudo fazer o possível para se tornar campeão mundial, mas não levando em conta a possibilidade de infringir as leis da Fórmula 1. Mas outra possibilidade é fazer de tudo mesmo, como aconteceu com outros pilotos aí no decorrer da história da categoria, que muitas vezes chegavam na fase final do campeonato e acabavam tirando seus concorrentes em uma batida basicamente fatal para os carros desses pilotos concorrentes. Grandes pilotos, na verdade, já fizeram isso, como foi o caso, por exemplo, de Alain Prost, através ali de uma batida com Ayrton Senna lá no Japão. E no ano posterior, de Ayrton Senna ali em cima de Alain Prost, que fez com que Ayrton Senna se tornasse campeão. Acaba que Michael Schumacher também já fez isso, se eu não me engano, com Patrese, que fez com que Schumacher também se tornasse campeão. Claro que outros pilotos também tiveram a oportunidade de tirar os seus concorrentes da prova através de um acidente, mas não o fizeram. E diversos pilotos, na verdade, não fizeram isso. Então acaba que a gente fica por entender o que quer dizer fazer de tudo para ganhar um campeonato mundial. Será que leva em conta também essa possibilidade de jogar o concorrente para fora da pista? Segundo o próprio repórter, essa é justamente a briga pelo campeonato mais intensa que ele já viu na Fórmula 1, desde 2007 pelo menos. Mas segundo ele, é uma briga bem parecida. Para vocês lembrarem, a briga de 2007 foi justamente entre Lewis Hamilton e o próprio Fernando Alonso, na mesma equipe. E era uma briga tanto dentro da própria equipe, quanto também dentro das pistas. Uma briga feia, que acabou revelando, inclusive, aquela questão da Spygate, aquela questão extremamente complicada dessa situação ali dentro da equipe McLaren, mas ligada também a equipe Ferrari. Segundo ele, esse é o ano mais quente em disputas de posições e disputa pelo campeonato que ele já noticia dentro da Fórmula 1. Isso já nos dá um pequeno indício de como deve acontecer esse GP de Abu Dhabi, da maior categoria do automobilismo mundial. E levando em conta principalmente o histórico de Verstappen e Lewis Hamilton nesse ano de 2021, a gente já sabe que muito provavelmente essa disputa pelo primeiro lugar não será nada simples e muito menos amistosa. A gente já sabe, Verstappen está sim disposto a jogar o seu carro da melhor forma possível para tentar conquistar a vitória, mesmo que isso signifique se colocar em um risco muito grande de acidente. E isso não é ser clubista para o lado de Lewis Hamilton, isso significa apenas observar as últimas corridas que aconteceram. No GP da Arábia Saudita, por exemplo, a gente percebeu claramente que Max Verstappen, em duas situações, acabou saindo da pista por não conseguir frear na curva 1, logo após a reta dos boxes, em uma situação onde ele teria sim a oportunidade de defender a posição de forma mais amistosa, mas ainda assim preferiu passar reto basicamente e cortar a curva no meio, fazendo com que Lewis Hamilton não conseguisse ultrapassar e muitas vezes sofresse até com algumas desvantagens, por exemplo, a perca da posição para Esteban Ocon ali em uma das relargadas. Então a gente sabe, Max Verstappen está sim disposto a arriscar tudo para conseguir ganhar esse campeonato mundial. Agora, se ele realmente vai fazer isso de forma proposital, tentar jogar Lewis Hamilton para fora da pista, por exemplo, para que ele se torne campeão mundial com antecedência antes de terminar as voltas ali do GP de Abu Dhabi, isso eu já não vou saber te responder. Isso porque eu não sei se é do feitio de Max Verstappen fazer esse tipo de coisa. Mas se ele está disposto a tudo, talvez seja sim uma possibilidade para o piloto holandês. Então realmente a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, mas me parece que é sim uma possibilidade para Max Verstappen, ainda mais considerando essa agressividade.
Mas na minha opinião, isso não deve acontecer até o final desse ano. E eu vou contar o motivo de que eu acredito que Max Verstappen não deve fazer isso. Mas antes eu queria saber a sua também. Comenta aqui embaixo o que você pensa que deve acontecer e se Verstappen pode sim mesmo ser capaz de jogar Lewis Hamilton para fora para conseguir garantir o título mundial de 2021. Para ser bem sincero, eu acredito que Max Verstappen não faria isso com o Lewis Hamilton. Eu sei que muita gente vai discordar de mim nesse momento, os torcedores de Hamilton, e claro que essa é a minha opinião, mas é basicamente analisando as últimas corridas. A gente sabe que muitas vezes ele é mais agressivo do que deveria. Em Silverstone, por exemplo, ele foi extremamente agressivo em cima de Hamilton, teve toques muito grandes antes dele sair da corrida, e naquele momento o campeonato ainda estava mais vivo do que nunca. Lá no GP da Itália, a gente sabe que Verstappen estava à frente nos pontos e que aquela pista era favorita da Mercedes. E ele sim, arriscou muito naquele caso. Mas em outros GPs onde era favoritismo da Red Bull, ele arriscou da mesma forma. E na Arábia Saudita ele teve sim a oportunidade de tirar Hamilton da prova por diversas vezes, o que geraria sim uma vantagem considerável para Verstappen e que praticamente garantiria o campeonato para ele lá no GP de Abu Dhabi, já que ele ficaria a 8 pontos de Hamilton. Ou seja, se ele terminasse em segundo lugar, mesmo sem fazer a melhor volta em Abu Dhabi e tivesse com esses 8 pontos de diferença para o seu rival Lewis Hamilton, mesmo que Hamilton vencesse a prova e fizesse a melhor volta, eles terminariam empatados nos pontos. Isso significaria basicamente que Max Verstappen venceria o campeonato por conta daquela questão ali da definição do vencedor através do maior número de vitórias, que nesse caso seria de Verstappen, seria 10 contra 9 com relação a Lewis Hamilton. E outra questão também que é muito importante nós levarmos em consideração e que talvez Max Verstappen, na verdade com toda certeza Max Verstappen está considerando, é que para que ele consiga jogar Lewis Hamilton para fora, é necessário tanto que ele quanto que o piloto britânico fique fora da corrida. Isso parece óbvio, e realmente é. Mas na verdade o que acontece é o seguinte, se Verstappen tentar jogar o carro para cima de Hamilton, ele corre um grande risco de ficar fora da corrida e talvez Hamilton fazer como ele fez lá na Hungria, continuar a prova com apenas metade do carro funcionando. E Verstappen fez isso e conseguiu pontuar ainda naquele GP da Hungria de Fórmula 1. E Hamilton precisa apenas de um pontinho. Se ele terminar na 10ª posição com Max Verstappen não terminando a corrida, ele já é campeão mundial de Fórmula 1. Ou seja, talvez seja um risco alto demais para o piloto holandês correr na tentativa de tirar o seu rival da prova e conseguir o campeonato mundial. Talvez seja muito risco para ele correr nessa situação específica, já que existe sim a possibilidade dele sair da prova e o Hamilton acabar terminando a corrida. Mas claro que isso é basicamente algumas opções que podem acontecer, algumas situações específicas e a minha opinião sobre o que Max Verstappen deve fazer nesse GP de Abu Dhabi, que eu acredito que vai ser de Verstappen agressivo como sempre, mas não mais agressivo do que isso, até porque o prejuízo pode ser grande para o piloto holandês também, na situação onde ele perde apenas com um pontinho de diferença. Então eu queria saber também, como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião, deixa o like se você ainda não deixou e um momento mais importante, se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações, porque assim você não perde vídeo novo do Hora do Piloto. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.